Olá! A aula de hoje tem como tema elementos para uma análise crítico-compreensiva das políticas educacionais em seus aspectos sociopolíticos e históricos. Falar de política educacional nos remete a compreender a trajetória em que muitas manifestações aconteceram para que resultasse a educação que nós temos hoje. É de fundamental importância que nós coloquemos na nossa agenda enquanto educadores todas essas preocupações. Isso independe, muitas vezes, se você gostar ou não da área ou da disciplina. Ela sempre estará em sua vida profissional. Então eu sempre digo assim, ó, já que temos que crescer, que cresçamos tentando nos, nos destituir de alguns juízos inicialmente, e só depois de conhecermos as coisas em si, é que nós podemos assim refletir um pouco melhor acerca do que devemos inferir e do que devemos pensar, tá bom? Muito bem, meu povo, olha, surge o primeiro ponto de discussão a partir do texto que vocês fizeram a leitura. O primeiro ponto diz lá: o que se percebe na evolução da estrutura e organização do sistema de ensino no Brasil? Ora, se observa que não existe assim linearidade ou então uma conjuntura que diga de uma maneira bem acertada de que as políticas aconteceram sempre de forma harmônica. Muito pelo contrário, isso não é a verdade, né? O que nós temos efetivamente é que a história da estrutura e da organização do sistema de ensino no Brasil pode ser feita com base em pares conceituais que expressam, olha só, eu destaquei em vermelho, para a gente poder entender como esses pares conceituais eles atuam dentro da nosso contexto, dentro da nossa lógica, né? Que expressam as tensões econômicas, políticas, sociais e educacionais de cada período. E há que se prestar atenção agora nesses dois quadros que a gente colocou de uma maneira aí, uma tentativa de fazer um paralelismo, a relação entre esses pares duais, entre centralização e descentralização, entre o público e o privado, entre a quantidade e a qualidade, entre o ensino superior, o ensino básico ou a educação básica propriamente dita, para a gente poder estar entendendo essas tensões econômicas. Há quem defenda que o Estado seja o grande mentor, orientador de todo o processo educacional, daí a questão da centralização, não é? Mas não somente porque o Estado é mentor e orientador, mas porque, de repente, todas as diretivas educacionais estejam sob seus cuidados, né? No caso brasileiro, a gente vê bem isso ao longo do tempo histórico, ok? Vamos dar uma passada, então, nesses pares duais, à medida que nós formos conversando durante esse texto, tá legal? Então, como falam vocês, que são jovenzinhos, né? Bora lá! Aqui, a partir deste momento, do ponto 2, surge outra questão, já que nós falamos sobre as tensões econômicas, políticas, sociais e educacionais, não é? Pegando a questão da dimensão socioeconômica, que condições socioeconômicas o Brasil refletirá nas décadas de 80 e 90 e que afetarão a educação e a partir de então, não é? O que vai acontecer nesse período, um período de tensão, um período que em muitos países, por exemplo, estão lutando por espaços democráticos de atuação em todas as esferas. A liberdade, a busca pela manifestação livre de pensamento, de ideias, e no Brasil não foi diferente, com o movimento das diretas já na década de 80 e com a incorporação do Plano Real a partir da década de 90. Tá? Então nós vamos observar que, a despeito desses períodos efervescentes,
ou melhor, a despeito não. Ao longo, na medida que esse período de efervescência acaba acontecendo, ele vai estar tentando fazer uma crítica muito específica acerca do que nós já passamos em nível de história da educação no Brasil. Tá bom? Para responder essa pergunta, aqui, condições econômicas, portanto, há que se levar em consideração a tendência neoconservadora para a minimização da participação do Estado como provedor de serviços públicos como saúde e educação. Isso não é só uma fala, né? Porque se observa que o país tem na sua própria Constituição, não é? Os responsáveis diretos pelo fornecimento da educação, fornecimento e também a dimensão de orientação normativa da educação, não é? Se existe essa preocupação nos documentos legais, por outro lado, muitos que advogam a liberdade econômica, etc., quer muitas vezes que o Estado ele não faça gerência direta nas coisas da população. Então, o discurso sobre a liberdade ele é um pouco camaleônico. Para vocês que não conhecem camaleão, é um bichinho, né, que acaba se adaptando aos espaços para não ser alvo de predadores, né? Então ele muda de cor, tá? E aqui, para a gente poder entender essa relação aqui, olha, que a gente está falando, né? Muitos querem fazer um discurso de que liberdade é liberdade é liberdade. A questão não é essa. A questão é liberdade com os recursos necessários para que se possa fazer a educação necessária, né, de qualidade, e assim vai. O problema é que não se trabalha nessa lógica, nessa perspectiva. Se trabalha na lógica de que cada um tem que pagar a sua cota. Se nós pensarmos num país como o nosso, em que as condições econômicas da população de maneira geral são precárias demais, paupérrimas, não é? Não é questão que isso seja inviável, não se trata apenas disso. Se trata de um pano de fundo muito mais pesado, porque isso não se efetivará, né? Não é só a viabilidade por viabilidade, mas a não efetivação por conta dessas condições socioeconômicas específicas que se dão quando entendemos que, para uma população despossuída, tais dimensões acabarão não acontecendo, né? Então, a busca pela não intervenção do Estado é um discurso neoconservador centrado também no neoliberalismo, ok? As inovações, ponto 2 aí, ó. Inovações no trabalho demandam qualificações, não é? Essa é verdade, né? Em relação a isso. As novas descobertas no campo da informática, no campo da medicina, no campo da educação também, tudo isso vai demandar novo perfil de profissional. Eu costumo dizer que perfis profissionais específicos para sociedades históricas específicas também, né? O questionamento da escola pública e a ausência do Estado, quando se fala de que qualidade que se quer e o que se investe para essa qualidade. Por isso que muitas vezes se observa que o ausentamento do Estado acaba sendo verdadeiro quando se observa as prioridades que existem dentro das políticas públicas, ok? Outra coisa importante na década de 80 e 90, em nível de reflexão que está acontecendo, né, que vai refletir a educação que nós vamos ter hoje, né? Olha, começa lá há mais de 30 anos e hoje nós temos um tipo de perfil específico. Setor privado visto como mais competente e, em detrimento, já que ele é o mais competente, o setor público é o serviço incompetente, né? Inclusive a educação ministrada por professores
que acabam sendo muitas vezes culpabilizados pelos maus resultados dos seus alunos, ao invés de ser entendido que eles não são o problema. Eles fazem parte de um conjunto de circunstâncias, de tensões socioeconômicas, políticas, sociais e educacionais, não é? Que não será de forma nenhuma, que não serão de forma nenhuma resolvidas simplesmente pelo vetor pedagógico, mas deverá ser resolvida pelo vetor político, econômico, dentre outros. Ok? Vamos para o terceiro ponto da nossa fala desta aula, né? Questão. Em relação ao que nós falávamos sobre a tendência neoconservadora de diminuição do papel do Estado, a gente vai ter, na década de 40 aproximadamente, um dos principais precursores, conhecido na verdade como o pai do neoliberalismo, que vai defender realmente que o Estado não esteja presente na regulação da economia e na vida das pessoas, para que as pessoas tivessem a sua liberdade. Claro que o Estado poderia contribuir, na perspectiva deste autor que nós vamos falar agora, desde que ele simplesmente fornecesse meios para as pessoas pagarem a escola, não é? Ou uma espécie de voucher. Para quem sabe, voucher é justamente a concessão de uma quantia específica, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, você vai ter o voucher. Uma etiqueta, você vai ter uma declaração de que você está qualificado para continuar a sua viagem, no caso, né? No caso das viagens. O voucher seria justamente um cheque do Estado, dado ao pai, dado à mãe, para que o pai e a mãe pudessem simplesmente transferir, escolher a educação que quer para os seus filhos. Né? Esse cara, que é conhecido como o pai do neoliberalismo, é Friedrich Hayek. Esse teórico neoliberal contrapõe-se à interferência ou ingerência estatal dentro do conjunto social. Veja, o Estado, nesse sentido, se observa que há um antagonismo, porque o Estado, quando conveniente só, porque o Estado passa o dinheiro para as famílias, não é? Ok, mas as famílias têm que ter liberdade para gastar o dinheiro. Com quem? Com a iniciativa privada. Novamente, né? A questão da alimentação, se pensando na época, mas na época da década de 40, mas pensando principalmente hoje, né, ainda não é confortável quando a gente pensa em condições mínimas e dignas de sobrevivência. Né? Hayek, eu coloquei a década de 90 ali, não é? Porque se trata do livro de Hayek, que foi um dos livros que foi relançado em 1990. Tá bom? O livro é Caminhos da Servidão, de 1990. Hayek vai lançar a sua obra em 1944, falando sobre o neoliberalismo, não é? Plantando essa semente que vingaria anos depois, ok? Numa reestruturação da economia, numa reestruturação da produção, dentre outras questões. Tá? Gostaria que vocês não esquecessem, né, que esse cara, através da obra Caminhos da Servidão, ele vai ser um ícone que vai mostrar uma outra versão da própria liberdade das pessoas de escolherem o seu jeito de se manifestar, o seu jeito de escolher. Veja, para cada época, para cada população, para cada economia, existem especificidades, não se pode negar isso, não é? Se observarmos no caso brasileiro, no nosso passado colonial, né, e recente industrial, né, a gente vai observar que muitas coisas estão muito longe da nossa vivência, ok? Então, comparar a nossa realidade a qualquer outra realidade não é de bom tom, não é de bom efeito, certo? E Hayek vai fazer críticas ao estado de bem-estar social, não é? O que acontece? Esse estado de bem-estar social não é simplesmente uma frase, também do inglês welfare state, não é? Justamente seria
o estabelecimento de condições mínimas para as populações terem como sobreviver dignamente, não é? Se manter, e até por meio de programas sociais. Não é? Muitos precursores do welfare state vão, na Europa e nos Estados Unidos também, se qualificar, mostrando que é necessário que a intervenção do Estado aconteça para minimizar o grau de pobreza mundial, ok? Não que o welfare state defenda especificamente a socialização de todos os bens, não é isso. É parte das entradas que o Estado receberia, não é, canalizada para os atendimentos sociais, de uma forma mínima, é claro, e ajustada. Entretanto, ainda que isso fosse advogado por alguns estudiosos, né, como John Maynard Keynes, né, Hayek vai ser um cara que vai se contrapor diretamente esse tipo de ação do Estado. Nada de estado de bem-estar social para o povo, porque assim o povo se tornaria indulgente, se tornaria preguiçoso, não produtivo, e a economia não iria prosperar. Veja, as economias, de maneira geral, elas se estabeleceram sobre algumas bases, se reerguendo, por exemplo, das guerras. Tá? No Brasil, efetivamente, o welfare state, ou estado de bem-estar social, nunca aconteceu, justamente pela característica de nossa colonização, desenvolvimento, né? E também as mudanças de regime. Nós tivemos lá um regime que era imperial, passamos para o regime republicano depois. Né? Mas ela efetivamente ela não vai estar acontecendo de uma maneira tão direta, ou não vai estar acontecendo como aconteceu em outros países. Não é? Não vi até hoje nenhum tipo de literatura brasileira ou internacional que tenha defendido o welfare state, a ocorrência do welfare state no Brasil. Tá? Por que haveria dificuldade em transpor os conceitos que a gente acabou de falar sobre o welfare state para a realidade brasileira? Olha, retificando não, mas ratificando, né? Fortalecendo o argumento que eu apresentei anteriormente, né? Brasil, desigualdades sociais, concentração de renda para poucos, não é? Em relação a essa desconcentração para muitos, para grande parte da população, baixa escolaridade da população, não universalização da educação básica. Agora que nós fizemos a inclusão nas legislações recentes do ensino médio dentro da educação básica obrigatória, não atingimos ainda a universalização na educação infantil, pensando nas crianças de 0 a 3 anos. Né? Então, essa dificuldade, essa defesa de que eu acabei de fazer sobre a não existência do welfare state no Brasil, ela vai se dar por várias razões, inclusive as que acabei de mencionar. Ok? Vamos lá, então. Falar um pouquinho, já que a gente abriu o discurso sobre a política neoliberal, o que os neoliberais defendem, né? Ok, primeiro, critica o monopólio estatal do ensino gratuito, né? Dando aí para as famílias o direito de escolha por meio de cheques dos vouchers, né? Ok, já que o ensino gratuito oferecido não tem qualidade, e já que o setor privado tem mais qualidade, ora, a lógica deles então, que todas as famílias possam escolher a educação que querem dar aos seus filhos, não é? Por meio, é claro, de recursos, e quem poderia administrar os recursos seria o Estado. Então, o Estado, para os neoliberais, quando conveniente, ele não é a regra, ele é a exceção quando existe dinheiro em jogo, não é? Se a gente for lembrar a relação do FIES, ela não vai se dar de outra forma, não. Mesmo o ProUni, quando existe a migração de recursos públicos para as universidades particulares. Não é? De certa maneira, a grande parte do ideário neoliberal
ele é colocado em prática, sim, na sociedade mundial e na sociedade brasileira, bem especificamente. Veja-se, por exemplo, o grande conglomerado de instituições particulares que estão aqui no Brasil administrando a educação, né? Empresas que a gente vê tão próximas, não é que agora foram incorporadas aos grandes grupos corporativos, né, tão perto da gente, que a gente às vezes não se dá conta de que isso realmente é uma verdade. O segundo ponto, o segundo eixo da política neoliberal, né, a primazia de algumas etapas da educação básica. Veja que se estabelecia como métrica, principalmente até a década de 90, o ensino fundamental, né? Essa busca por se delimitar um período específico para que a correção de fluxo pudesse ser levada em conta, né? Então, no ensino passado era somente o ensino fundamental, e pensando-se no mercado de trabalho que as sociedades deveriam formar os seus futuros profissionais para poder entrar nessa sociedade, né? A gente vai observar que se queria mão de obra barata para um mercado que ia pagar pouco também, né? Logo, alguém sairia lucrando, e quem sairia lucrando seria o próprio mercado, né? Os grandes corporativistas, as grandes empresas, o grande capitalista. Tá? A primazia de algumas etapas. Se no passado nós tivemos lá a defesa do ensino fundamental, hoje nós falamos bastante no mundo todo sobre a questão do ensino médio. Deixa-se de passagem que 2017 foi um ano em que se bateu muito nessa tecla no governo Temer, né? Sobre o ensino médio, a reforma do ensino médio, nós precisamos de profissionais mais bem qualificados, com competências, com habilidades. Isso tudo, não pensem vocês que morreu na praia não, tá, gente? Muito pelo contrário, está em vigor dentro da nossa legislação, e muito disso a gente vai acabar vendo nessa disciplina ao longo desse primeiro e segundo blocos da disciplina, que seria exatamente o Políticas 1 e Políticas 2, tá bom? O financiamento do ensino superior privado para quem não pode pagar. Veja, exemplo ProUni, mas o FIES também vai ser um estilo em que o próprio aluno vai se bancar, né? Recursos públicos direcionados a empresas privadas é justamente a grande sacada que o mercado teve há muito tempo atrás. E de longe isso ocorre com as aberturas das legislações, não é? Quando nós falamos, por exemplo, que o Estado pode ser responsabilizado quando não fornece a educação em quantidade necessária para a população, inclusive comprando vagas em instituições particulares, ora, é muito conveniente às instituições particulares, é muito conveniente que se fala que o Estado não trabalha bem. Logo, pega-se dinheiro, compra-se as vagas, e muitas escolas de educação infantil, de ensino fundamental e até de ensino técnico são subsidiadas com dinheiro público, não é? E acaba havendo, inclusive, uma falta de foco, um desfocar acerca do que a educação deveria ser em nível de ideal, né? Em nível de qualidade para a população brasileira. Ok? A educação básica, certamente, ela passa a ser pensada de outra forma quando a gente vai ter aí a década de 90, a primeira década do século XXI, né? Logo nos anos 2000 e o século XXI de uma maneira geral. Pilar do desenvolvimento social, para se pensar. Se é pilar de fato, deveria haver mais investimento, não é? Ok. Vamos observar o seguinte, eu quero fazer um destaque aqui para vocês. Olha,
os dados da escolarização dos trabalhadores brasileiros, pegando os dados de 1990, tá bom? Não são dados atuais eu trago depois para vocês. Olha, dados da escolarização dos trabalhadores até 1990, 4 anos de escolaridade no Brasil. Veja, até 1990, não é tão longe se a gente for pensar em dimensões cronológicas, não é? No Chile era 7 anos e meio nesse período de escolaridade, né? Ao longo da vida, desde os 7 anos, porque era a idade para que a criança entrasse na escola. Na Argentina, 8,7. E na França, 11 anos de escolaridade em 1990. A escolarização, sem dúvida nenhuma, é colocada como uma necessidade de mão de obra qualificada, como preocupação do empresariado, justamente como no passado, né? Não vamos escolarizar para o povo se rebelar, vamos escolarizar para o povo não ser ignorante e não nos dar prejuízo na condução das máquinas que nós temos comprado. Meio complicado tal discurso, tá? A escolarização ela é importante para a mão de obra qualificada também, a gente não pode passar, deixar de entender isso. Entretanto, mais do que a mão de obra qualificada, é o direito da população em ser alfabetizada. A educação é um direito social e, como direito social, ela deve ser oferecida para todas as pessoas indistintamente. Ok? Promoção do bem-estar e cidadania. Aí sim a gente tem um outro caminho para a gente poder pensar a educação básica, para que possa contribuir efetivamente com a população. Ok? Sem isso, não é possível a gente entender em país economicamente fortalecido com pessoas que possam fazer pontos e contrapontos à própria lógica política, governamental, né, de condições de vida para as próximas gerações. Se na década de 90 a gente tinha 4 anos de escolaridade, observem aqui abaixo, né, quando a gente tem aqui, olha, nesse período dos anos mais atuais aí, né, e a gente vai ter o período de 2017 já, o que mudou nesse percurso todo, não é? Mas muitas coisas vão mudar quando se pensa, né, em nível de políticas públicas. O que aconteceu no mundo todo, né, a partir desses anos 80, 90 e primeiros anos do século XXI, para que nós auferíssemos e aumentássemos nosso grau de oferta para idade, para aumento de anos escolares, para que as crianças pudessem dar maior prosseguimento, né, para que o jovem pudesse dar maior prosseguimento à sua formação. Então, nós temos aqui 7,2 anos de escolaridade quando a gente olha para o tempo atual, né? São os números da educação nos países da América do Sul, segundo os dados recentes, né, considerando o índice de desenvolvimento humano, tá certo? O Brasil, ele atinge muitas faixas importantes quando se pensa, por exemplo, sobre a expectativa de anos de escolaridade, sobre os adultos alfabetizados acima de 15 anos, ok? Sobre a população com ensino médio, né? Ou mais de escolaridade, né? Uma população, só que aqui está muito baixo quando se pensa de ensino médio, gente. Olha, menos de 50%, não estamos tão longe não, tá? A gente pode dizer que esses dados permanecem praticamente os mesmos quando nós estamos aqui no ano de 2020. Satisfação com a qualidade do ensino, ainda nós não chegamos, não avançamos, não chegamos a 60%. Evasão escolar do ensino fundamental, evasão ainda é alta, pensando nos motivos, inclusive, pelos quais se dão essa evasão. Mas agora, eu vou com destaque, vou chamar a atenção de vocês para isso, para que se na década de 90
nós tínhamos 4 anos de escolaridade, agora nós temos 7,2 anos de escolaridade e mais recentemente nós chegamos aí a 9 anos de escolaridade, né, entendendo que isso não reflete ganho substancial em nível de qualidade quando a gente pensa na educação brasileira empregada, e por vários fatores, inclusive, e eu acho principalmente fator socioeconômico, ok? Vamos olhar então um pouquinho essa construção a partir do texto de vocês e, ao mesmo tempo, a partir da lógica que nós temos enquanto pedagogos, professores para a educação básica, tá? E a partir da educação básica. A discussão da educação, ela vai se dar a partir de alguns starts, vamos colocar aí, tá? Não há como fugir dos aspectos econômicos, políticos e sociais. Isso independe se você gosta ou não gosta de estudar sobre isso, tá? Isso faz parte, o que vai gerar a nossa cidadania, para o que vai forjar, dar o substrato da nossa cidadania, é justamente os apontamentos, os princípios econômicos, políticos e sociais que regem a nossa sociedade. Década de 30, novo perfil da sociedade brasileira, quando a gente vai ter, por exemplo, nesse período, né, lá em 1920, na década de 1920, a crise do café, não é? Principalmente fazendo com que houvesse nos Estados Unidos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O Brasil, que até então estava assentado sobre uma saca de café, pensando na economia, né, do ponto de vista econômico, portanto, agroexportador, o Brasil vai entrar em crise também. E agora? O que fazer? E a alternância era sempre entre 2 estados, que eram Minas Gerais e São Paulo, na política do café com leite. E a educação? A educação ela estava totalmente protelada em nível de prioridade. A partir de 1930, é justamente com a chegada ao poder, com a promessa de ser um governo transitório por meio de Vargas, é que a industrialização começa a dar seus primeiros passos em relação à fase anterior, que era a agroexportadora. Agora existe uma aceleração a partir de Vargas, do Getúlio Vargas, em relação à industrialização. Cai a elite agrária, centrada ali nos grandes latifundiários, e a ascensão de novos industriais, ok? Então o poder, na verdade, acaba tendo aí um rearranjo para a gente poder pensar, porque não mais existe uma barganha entre São Paulo e Minas Gerais. Agora a promessa é outra, a promessa é de que o Brasil cresceria a despeito de grupos políticos, a despeito de preferências políticas, não é? Então, centrado agora no novo espaço que se chamaria, então, Estado Novo. Há um fortalecimento do Estado, né? E a educação começa a ganhar mais importância a partir da década de 30, e principalmente por conta da aceleração da indústria. Os espaços para a indústria começam a ser ampliados para para efeito de novas políticas, para efeito de nascimento de novas escolas. E eu diria para vocês, para efeito do nascimento daquilo que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, sobre o Ministério da Educação que não existia até então e passa a existir a partir da década de 30. Tá? Toda a industrialização centrada em interesses de crescimento econômico vai fazer com que a educação ganhe mais importância. Por isso que, com o fortalecimento do Estado, a educação começa a dar alguns passos que antes não tinham, em nível de oferta. Né? A nova indústria precisava de mão de obra habilitada, capacitada, que não desse prejuízo ao empresariado. Então a educação começa a aparecer como toque, moeda, para que a economia andasse.
ok? Vamos ver então. O capitalismo industrial, então, a partir da década de 30, começa a avançar, não é? Então a gente vai ter aí a alteração das aspirações sociais, inclusive das pessoas que antes não tinham nem projeto de ingressar numa escola. Exigências mínimas para concorrência no mercado econômico por meio da própria indústria, que queria crescer cada vez mais, e também das pessoas que estavam dando suas primeiras seus primeiros passos em relação à ascensão social, né? Em sonhar algum sonho para efeito de emancipação. Tá? O sentimento de necessidade de instrução diferenciava da estrutura oligárquica rural, porque agora havia promessa de que as escolas estariam habilitando as pessoas também para o mercado de trabalho. Tanto que na década de 30 nós vamos ter aí o nascimento de projetos específicos para as escolas escolas técnicas inclusive, que acabariam resultando um pouquinho mais adiante, na década de 40, em sistemas como o Sistema S, ok? O Senai surge a partir dessa perspectiva também. E a educação começa a ser remodelada, inclusive com o nascimento da universidade no Brasil, porque efetivamente, com rótulo de universidade, nós não tínhamos nenhuma instituição. Tínhamos escolas isoladas, mas efetivamente como universidade, nós vamos ter a partir da década de 30. Volta-se o olhar para categorias de análise que foquem o econômico e político, mas acompanhem historicamente o debate da democratização do ensino, a abertura de espaços para a população mais carente em nível de discurso. Não que ela necessariamente tenha sido atendida naquele período da década de 30 e 40. Né? Entretanto, havia uma efervescência dos discursos de parlamentares acerca de que todos deveriam indistintamente serem atendidos, né, por meio das legislações, por meio da Constituição, que deveria incluir um outro olhar acerca da tipologia do sujeito a ser formado. Então, todas essas aspirações sociais faziam parte, nesse período, gente, do discurso do capitalismo industrial, né, nascente, porque o Brasil estava caminhando para um outro espaço, né, um espaço que a gente pode dizer assim de seguir a rota do globalismo, seguir a rota da internacionalização também, ok? Aí nós vamos ter ainda, mesmo com o discurso de tentar a descentralização, essa relação entre centralização e descentralização, esse discurso, esse antagonismo, né? Esse dualismo, a palavra exatamente correta é exatamente essa. Por quê? Porque se o discurso é descentralizar para a gente poder gerenciar melhor, olha, olhando para esse período, o governo sempre foi centralizador. E a descentralização poderia até acontecer desde que não onerasse os cofres públicos. Como que isso é possível quando se pensa de população desassistida e economicamente defasada? Não é? Os discursos, as narrativas, elas trazem muitas coisas que temos que levar em conta, porque elas são centradas em relações de poder. E o primeiro tópico deste ponto que eu quero chamar a atenção, as relações de poder são essenciais na compreensão da organização da sociedade. Como se assegura a coesão social e como se dá o fluxo de poder na sociedade civil, na militar e no Estado. As relações de poder, elas são definidoras, elas dizem como essas relações são permitidas, olha só, entre aspas, são permitidas, elas devem acontecer. Então, elas são essenciais para a gente poder entender de que Estado se fala e para que população.
Que tipologia de sujeito é necessária e para que tipologia de sociedade? Incidem no tipo de diálogo social através da distribuição de poder. O problema é que o poder, uns têm mais poder, outros têm menos poder, embora se fala o poder vem do povo, não é? E é para o povo. O problema é que é controlado por poucos. Justamente quem tem um discurso e os recursos econômicos mais afinados e que ganham espaços e que ganham apoios, né? Esse tipo de diálogo social que beira ao convencimento ideológico faz com que uns tenham mais poder do que outros, não é? Mesmo que você seja o representante de uma grande gama da população, embora um grupo menor tenha menos população de apoio, eles têm mais forças de pressão, pressão econômica, pressão política, pressão ideológica, dentre outras questões, e acaba dando força às suas narrativas, portanto, e sobressaindo-se, muitas vezes, até em vantagem em relação aos grupos maiores. Em relação à centralização e descentralização também, se percebeu que, embora os discursos tenham seus espaços, a negociação ela tem e deve estar na pauta do dia. O problema é que o que se negocia, o quanto se negocia e de que maneira se utiliza também a negociação para ser moeda de troca na abertura de algum benefício, de alguma política, dentre outros quesitos. E, finalmente, os conflitos que se instalam no processo de democratização educacional para a gente entender essa centralização e descentralização. Se pensa em descentralizar, não é? Se pensava, mas justamente não é? Deixando que vamos pensar nos entes federados e trazendo o município como uma parte mais próxima da população, de que cada um tinha que se virar com os recursos que tem. Meio complicado. A democratização, ela é uma luta histórica, não consolidada até hoje, embora prevista na nossa legislação. Ela é um processo. Tá? Então, como processo que deve ser visto, não é um processo já acabado, cumpra-se, não é porque já está previsto. É uma luta, um direito em que cada brasileiro, cada cidadão deve entender isso. É uma luta conflitual, portanto, no espaço de tensão, esses conflitos se instauram, né? Em relação a como a educação pode se processar, né? Com que recursos, quais são os seus eixos pedagógicos, quais são os seus eixos ideológicos também, que tipo de prerrogativa a educação pode ter. Então, dentro desse contexto todo, é que se discutia e se discute até hoje a relação entre centralização e descentralização. Década de 30, década de 40, nós vamos ter aí um poder centralizador. Eu coloquei até 45, né? Justamente o período em que Getúlio Vargas ele acaba saindo do poder num espaço em que se busca mais eixos democratizadores para a sociedade brasileira, porque o governo, que deveria ser de transição no Estado Novo, começa a ser um Estado centrado na ditadura varguista, numa ditadura que vai ser uma ditadura em que o discurso vai ter muita força, inclusive se utilizando o rádio como ferramenta para isso, né? No convencimento da população, na busca do seu apoio. Então, esse período vai ser orientado por crescimento significativo da demanda e oferecimento, né, com o processo de industrialização, fazendo com que se dobrem o número de escolas primárias e se quadruplicam as secundárias e técnicas, né, tendo em vista o atendimento, a industrialização recente,
e aquecendo esse mercado, né, com a oferta com o setor privado de escolas técnicas de formação secundária, né, e que desse competência instrumental aos novos alunos. É claro que não para todos, porque não haveria espaço, né? Uma escola escassa, né? Se pensar no Senai e no Senac, mas que era a maneira de se consolidar uma outra lógica governamental, uma nova política que estava se dando a partir da década de 30. E o primeiro ministro da Educação no Brasil, na década de 30, né, do recém-inaugurado Ministério da Educação e Saúde Pública, vai ser Francisco Campos, 1931. Tá? Esse nome eu acho que é um dos nomes que vale a pena a gente lembrar como um parâmetro para a gente dizer para as pessoas que nos perguntarem, não é? Então, foi feita uma reforma da educação. Nessa reforma, eu destaquei 3 pontos importantes para a gente poder colocar aqui como ênfase. A primeira, na reforma efetuada com o nascimento do Ministério da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos organiza a educação escolar nacional, principalmente colocando a educação secundária e superior como sua grande preocupação, né? Sem atenção ao ensino primário e à formação dos professores. Não é um antagonismo, se a gente for pensar direitinho, não é? Como é que a gente pensa um país, uma reforma, se a gente não prioriza a formação dos professores, a formação dos educadores, ok? Então a reforma Francisco Campos vai ter esse tipo de característica. Atende à descentralização prevista na Constituição de 1891, que delegava a educação elementar aos estados. Ok? Essa descentralização ela é conveniente, porque tirava da responsabilidade do Estado investimento também em relação à educação primária. A educação secundária, porque existiam poucas escolas secundárias e a universidade era praticamente recente no Brasil, então poucos investimentos por conta da União, melhor dizendo, do governo central, não é? E aos estados e aos municípios agora cabia a responsabilização. Ora, em nível de discurso, é fantástico quando se pensa em descentralização. Em nível de recursos financeiros, econômicos investidos, é que a coisa vai pesar certamente, não é? Então não dá, de forma nenhuma, para a gente poder deixar de fora esse tipo de debate, esse tipo de preocupação quando se fala de descentralização. A descentralização ela é importante, entretanto, deve ser acompanhada e deve ser compromisso do Estado brasileiro como um todo, não parte do Estado. E aí parte a gente vê 3 esferas, a esfera federal, a estadual e a municipal, ok? O debate social que vai surgir a partir da década de 30, né, vai ser bem ferrenho em relação a isso. A sociedade é chamada a participar da proposta educacional de Vargas, mas Francisco Campos impõe diretrizes traçadas pelo Ministério e acaba por chancelar justamente essa não preocupação com o ensino primário. Vamos pensar hoje, ensino fundamental, tá bom? Naquela época não se falava fundamental, se falava primário. Em 32, por meio da discussão de muitos intelectuais brasileiros, né, é elaborado um documento em que é expresso ali a vontade de se ter uma educação que pudesse conversar com ideais, com vetores, com possibilidades e com o que o país pensava acerca de política, religião ou não na educação. Tá? Então, esse documento, que foi feito em 1932 por alguns estudiosos intelectuais brasileiros, chamou-se Manifesto dos Pioneiros. O Manifesto dos Pioneiros clama e propõe, dentro dos seus artigos, a educação pública única. Pública única por quê? Porque deveria ser a mesma para ricos e para pobres,
para todas as pessoas que nascessem no território brasileiro, tá? De uma maneira geral. Então, nesse momento, o pública e única era colocado como um, um, um encaminhamento para se pensar a educação. Ela deveria ser laica, porque se observava, e até hoje se observa, a influência marcante da religiosidade católica dentro da política educacional, ok? Então ela deveria ser pública, única, laica, né? Laica, portanto, não deveria ser confessional, tá? Gratuita, ok? Principalmente tendo em vista o grande contingenciamento de pessoas paupérrimas que já existia em nível de recursos financeiros e obrigatória. Todo cidadão nascido no território nacional deveria colocar os seus filhos para estudar nas escolas, para adquirir conhecimento, capacitação para o trabalho, dentre outras questões. Certamente é um marco o Manifesto dos Pioneiros, porque existe aí uma manifestação de parte da sociedade que diz, não, é importante se garantir até a defesa dos próprios religiosos uma educação laica, né? Mesmo porque ninguém, por meio desse documento, queria inferir na religiosidade de ninguém, mas é justamente se pensar como as pessoas poderiam ser respeitadas se a educação fosse laica, efetivamente, coisa que não existia ainda, né? E vai deixar de existir tardiamente na legislação brasileira. Mais para adiante ainda a gente vai ver educação religiosa até nos dias atuais, embora de ordem hoje mais facultativa, mas ela está ali ainda influindo nos documentos oficiais. A discussão efetuada pelo Manifesto dos Pioneiros é contemplada em parte na Constituição de 1934, que nesse período era uma Constituição que se falava assim, olha, ela representa uma Constituição democrática para a sociedade brasileira, mesmo porque se dizia que Getúlio estava no governo de transição, né? Mas com o golpe, tal Constituição, tais pressupostos acabam não tendo tanta força assim dentro do conjunto do que se queria para a educação brasileira, né? Porque em 37 a gente vai ter outra Constituição, uma outra Constituição que a gente pode dizer até uma Constituição outorgada, né? Porque vindo do governo, nesse período aí, no governo em que Getúlio era o primaz do Estado brasileiro, né? Avança o debate e a mobilização civil em torno da educação, da busca pela educação, porque o Brasil agora começava a dar os seus primeiros passos rumo à industrialização crescente. Entretanto, se observa que na década de 30, e aí nós vamos pegar 35, 36, 37, ele vai estar num período que, em si, terminando o período de governo, entre aspas, de transição, de Vargas, né, dado o golpe de Estado e passa a ser governo da ditadura Vargas, né? Então, na ditadura Vargas, restringe-se o debate da educação à sociedade política, demonstrando que o poder se prontifica no processo de centralização / descentralização da educação. Não é? Ora, claro, é sempre essa coisa, né? Quer descentralizar, vamos descentralizar, mas vocês ficam sozinhos. Então ficava uma coisa meio complicada, não é? Para se pensar, por exemplo, como os estados iam pensar a educação sem a articulação da própria União. Na década de 30, na década de 40, aparece no cenário político em nível de discussão, advindo de leituras e informação também, junto com John Dewey, Anísio Teixeira, um baiano, um parlamentar baiano. Ele vai ter muita
impacto e muita importância para a educação brasileira. Tanto que hoje nós temos um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, né, pedagógicas, aí, chamado Anísio Teixeira, para se lembrar da importância desta pessoa histórica, desse ícone histórico, porque ele olhava para essa relação de centralização do poder e via quão longe o povo estava de receber algum tipo de benefício, de ser atendido em suas necessidades. E Anísio Teixeira vai ser um dos primeiros defensores da descentralização através do mecanismo da municipalização. Muito embora até então os municípios não tivessem tido até então a chancela de serem considerados como entes administrativos, não é? Mas ele dizia, não, é na localidade mais próxima do povo em que a educação tem que ser pensada, em que o poder tem que ser discutido, em que as vozes devem desenvolver o enfrentamento para que a sociedade ande. Né? A ideia dele é que, por meio desse mecanismo de municipalização, houvesse fortalecimento dos municípios, não é? Para que pudesse projetar o seu crescimento, a sua educação e contribuiria de uma forma mais precisa para a democratização, para a sociedade moderna, plenamente desenvolvida, para uma sociedade que se preocupasse realmente com seus cidadãos. Ok? Ao invés de ser uma reforma administrativa, que ao se pensar em educação na década de 30, se torna mais uma reforma política, né, dentro do conjunto. A ideia de Teixeira, ela acaba não vingando tanto naquele momento, mas ela abre um espaço de discussão super importante. Né? E a reforma de Vargas, que deveria ser uma reforma administrativa também para se pensar o arranjo social do novo governo, ela se torna uma reforma política e uma reforma ditatorial, a gente pode dizer assim também, muito embora muitas vozes no Brasil não aceitassem grande parte das defesas de tais discursos. Okay? E ainda vai acontecer em meio a esse espaço todo em que a religiosidade estava sendo colocada em pauta, né? A religião católica, na verdade, né, estava sendo colocada em pauta, o embate entre agora aqueles detentores das ideias dos liberais, né, embate entre liberais e católicos, uma pressão social por quantidade e qualidade, pensando nos bens sociais, pensando no que deveria ou não ser oferecido ao povo, no controle das elites em relação aos vários bens e mecanismos sociais, a manutenção de formação elitista e conservadora, pensando-se na escola. Ora, se a gente falava de uma escola de qualidade, não era uma escola que incluía povo necessariamente. A questão era que, com o embate, com o novo arranjo e crescimento da industrialização, o povo aos poucos começava a se aproximar da escola. Né? E a escola se tornava também um caminho obrigatório, aos poucos. É claro que no espaço de tensão, não é? O que é importante, o que não é importante. E, de uma maneira geral, enquanto o debate ocorria dentro de um espaço reduzido, grande parte da população brasileira estava distante de todas essas questões efetivas, porque não tinham nem muita representatividade nos espaços políticos, nos espaços governamentais. Como resultado de todo esse contexto, na década de 30, aí no governo varguista, expansão do sistema com controle das elites e ação do Estado, de um Estado pressionado, porque quem tem grande concentração de capital acaba tendo poder econômico, né, influenciando o poder político, mas sem planejamento. Não é? Então, há alguma expansão acerca do que se queriam os liberais, não é? Preserva-se muito do que os católicos também queriam, o Estado se vê pressionado, mesmo Vargas, não é? Mesmo no seu espaço ditatorial, embora se fale assim, mas ele não era ditador.
E como é que existe esse tipo de espaço de manifestação? Mesmo no governo ditatorial, existe a questão de quem tem o poder econômico e o poder político, as duas coisas, não é? Em nível de barganha, em nível de orientação. Amplia-se, por exemplo, o acesso sem organização ou garantias de qualidade, garantias de formação de professores para a gente poder pensar na educação, não é? Aumenta-se, por exemplo, em espaços não preparados o número de escolas e se pensa que se faria um país diferente, de uma maneira paupérrima, como se a providência dos altos céus pudesse conduzir tudo quando os interesses estavam se degladiando, né, no território nacional. Em 42 ainda, enquanto presidente do Brasil, não é? Sai de cena Francisco Campos, entra em cena Gustavo Capanema. Não mais agora a reforma Francisco Campos, mas a reforma Capanema. Ela consolida-se, consolida-se na reforma Capanema o aspecto centralizador que sempre foi o norte do próprio Vargas. Tá? Desobriga-se de se expandir e manter o ensino público por meio das constituições. A gente vai ter lá uma Constituição em 37 e uma Constituição em 46. Né? Ocorre a reforma do ensino técnico e industrial. Nesse período, a criação do Senai e do Senac, Lei do Ensino Primário, em 1946, e da formação secundária de professores, em 1942, o ensino normal, vão ser marcas da reforma Capanema. Tá? E vejam só que interessante que foi ainda em 1939 que surgiu o curso de pedagogia no Brasil. Veja, 1939. Em 42 é chancelado essa formação secundária de professores e que vai adentrar aí as próximas décadas. Eu mesmo, na época, algumas décadas aí anteriores, eu fiz o antigo magistério que dava formação secundária para que a gente pudesse ministrar aulas na pré-escola, nas séries iniciais do ensino fundamental, né? E às vezes sem talvez tanta imersão reflexiológica necessária para a gente poder fazer a construção. Mas nós tínhamos muita preparação técnica acerca do que deveríamos fazer com no trabalho com os alunos. Okay? Na reforma de Gustavo Capanema, retoma-se também o debate entre a esquerda e a participação de muitos progressistas, não é? Sempre se pensa que a oposição ao governo vai se dar de uma maneira sem arbitrariedade. Não é? A questão é que, de uma maneira instituída, não é com arbitrariedade também, não é? Mas de uma maneira organizada, a gente pode dizer que o Estado vai ter deve ter as várias orientações para não calar vozes, para que ele possa realmente governar de uma maneira legítima. Então, começa a se ampliar, principalmente no finalzinho desse período, da década de 40, 45, 46. Veja que Vargas foi até 45, né? No primeiro momento varguista aí. Mas até 46 a gente vai ter o nascimento dessas escolas que a gente citou para vocês. A presença da oposição vai ser muito importante, embora muitas vezes oposição consentida, para melhor e democratização quando se pensa em educação, não é? Porque a educação primária estava relegada, estava escanteada de maneira geral, mas ela começa agora com Capanema a ser pensada pelo menos, não é? A lei do ensino primário ela surge porque na reforma Francisco Campos isso não tinha acontecido, né?
E justamente porque foi pensada lá em 38, 39, a, 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 a lei do ensino primário, é, foram elaborados ah, muitos discursos acerca do antagonismo entre a gente fazer uma lei de ensino sem ter uma lei geral da educação, né? Então, a partir da década de 40, começa a se discutir no Brasil a necessidade da criação de uma lei geral da educação. Na verdade, retoma-se todo um discurso que era, inclusive, um discurso do próprio período imperial, né? Um país com a dimensão do Brasil não tem uma lei geral da educação? Por isso se previu, desde a década de 40, que o Brasil tivesse sua lei de diretrizes e bases. Foi discutida demais essa legislação acerca das diretrizes e bases da educação nacional, o que deveria ser importante, o que deveria ser constar em nível, o que deveria constar em nível de currículo, nível de pressupostos, de orientações, em nível de princípios. Na Constituição de 1946, se exige um LDB e reacende-se o debate que perdura com idas e vindas até a sua promulgação em 61. Idas e vindas porque, embora tivesse sido muito discutida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o projeto original ele acaba se perdendo, não é? E um projeto substitutivo às pressas acabam sendo votado, não o projeto original que começaram lá na década de 40 a ser discutido, né? Um substitutivo se coloca porque não se rompe com a dimensão da educação religiosa, né? E também dos preceitos em que os liberais defendiam na, na, no documento substitutivo. Não se rompe. Né? No anterior, que começava a ser discutido em 46, havia até alguns assinamentos para isso. Justamente por isso a gente não sabe como, e a história não conta, o documento original de discussão de 46 em diante some, o substitutivo ganha força, né, e acaba sendo votado e surge a nossa primeira lei que recebeu o número de 4.024 de 1961. Né? Bastante tempo depois, portanto, a gente pode dizer que 15 anos depois, se a gente tomar como vetor aí a Constituição de 1946. A primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, institui a descentralização, prevendo que cada estado deveria organizar seu sistema de ensino. Não há efetividade essa legislação e dura pouco devido ao golpe que acontecera, né, em 1964, a ditadura civil-militar. Há nessa ditadura o fortalecimento do executivo, há uma centralização das decisões no âmbito das políticas educacionais. É claro que se vai dizer, bem, então a gente precisa agora de uma nova LDB ou um documento que norteie a educação nacional, ok? Por isso que com a ditadura militar, se vai fazer uma lei de reforma da Lei 4.024/61. Né? Tem muita gente que chama a lei que vai fazer esses reparos, essas reformas, de segunda LDB. Mas agora aqui está a pegadinha, gente. Não caiam nessa, tá bom? Porque embora ela receba por alguns autores o título de segunda LDB, foi uma lei que reformava a 4.024, portanto não é uma segunda LDB, é uma lei de reforma da própria LDB. Tá? Essa lei recebeu o número de 5692, de 71, 10 anos depois. Tá? Então, muitos artigos da 4.024, elas permanecem intactos e a lei é reformada. Essa lei é conhecida também como Lei do Ensino Profissionalizante, justamente pela orientação que o governo ditatorial, né, civil-militar aí, acaba se orientando pelo ensino técnico,
pelos acordos entre Brasil e Estados Unidos, e o ensino profissionalizante é colocado, inclusive, como obrigatório a partir dessa lei. Veja, por isso que ela foi conhecida como Lei do Ensino Profissionalizante. Embora prescrevesse passagem gradativa do ensino fundamental aos municípios, havia concentração de recursos federais e medidas centralizadoras, o que vai tornar municípios e estados dependentes da ação da União. Ok? Então, você tem 71, e agora tem uma lei de cima para baixo e vai colocar a possibilidade aí, porque na verdade não era determinação, né, de que os estados conduzissem sua própria educação. Né? Mas de forma mais concreta, mais real, a gente pode dizer como é que se conduz sem recurso essa previsão. Né? Então, ainda a questão do financiamento não estava bem acertada do que deveria acontecer em nível de Brasil como um todo. É justamente essa lei, a 5692, que vai organizar a educação brasileira em primeiro e segundo graus. Porque antes a gente tinha lá a educação primária e a educação secundária. E a secundária era mesclada com o ensino profissionalizante também, não é? Era o colegial, né? Colegial com o ensino regular e cursos profissionalizantes que poderiam, inclusive, se dar junto com o ensino regular. Aí a gente vai ver um caráter de descentralização versus centralização quando a gente pensa na legislação na 4.024 e na 5.692. Descentralização coincide com a universalização do ensino e o descaso do Estado com o ensino básico, maquiando estatísticas e lotando salas de aula. Né? Mesmo porque se fala assim, o ensino é para todos, a legislação prevê, né? Mas como é que se prevê sem recursos específicos? E a centralização, pensando, né? Mantém-se na alma do processo educativo, no que se refere aos currículos e difere da noção administrativa. Na verdade, a centralização, por quê? Porque é onde o poder controla mais, onde o poder determina e joga as cartas necessárias para que o país pudesse estar à mercê de quem tem realmente o poder. Com o fim da ditadura varguista, há uma retomada democrática dos espaços políticos. Essa retomada democrática dos espaços políticos, ela possibilita que muitas vozes aconteçam, muitas vozes se levantem e lutem também sobre em relação à reorganização e fortalecimento da sociedade civil, sua representatividade, né? E também a luta por novos espaços de escolas específicas para uma população que era carente, sem dúvida nenhuma. Portanto, as políticas educacionais, elas começam a ser fortalecidas por pedagogias mais progressistas e mais sistematizadas, porque o que se dava até então na década de 60, década de 70 e até início da década de 80, era tudo centrado em pedagogia tradicional. Ao reconhecimento da falência do Estado nas políticas educacionais, principalmente com o ensino profissionalizante, e isso representado pela Lei 5692. Não é? É justamente por conta disso que a Lei 7.044 de 1982 vai fazer com que esse ensino que era oficializado, que era obrigatório para todo o território nacional, seja desoficializado. Se em 71, assim, pela 5692, a gente vai ter o ensino profissionalizante oficializado, pela 7.044, o ensino profissionalizante é desoficializado e agora as escolas poderiam oferecer ensino regular, não mais profissionalizante, mesmo porque muitas escolas nem recursos tinham, os estados eram pouco assistidos para que pudessem estender a educação a todos. A qualidade vem aos poucos com a expansão escolar. Não é? É claro que a gente pode dizer mais como aspiração,
porque a escola, ela acaba crescendo, né? Ela acaba se tornando um espaço em que a população tem mais acesso aos poucos, não é? Mas o contingente de alunos que acabam saindo da escola e saindo com a defasagem educacional grande é bem expressivo. Houve, no fim da ditadura, expansão por um lado e perdas e desvalorização por outro. Maior número de vagas, dualidade educacional. Maior número de vagas para que grande parte da população tivesse o mínimo necessário para trabalhar no mercado de trabalho, para adentrar no mercado de trabalho. Por outro lado, que educação que se dava para essa população? Não era a mesma para a população que detinha recursos financeiros, se pensando que justamente esses seriam aqueles que iriam ingressar nas melhores universidades, inclusive universidades públicas brasileiras. Não é? A universidade no Brasil, a gente pode dizer, ela nunca foi para todos. Mesmo agora, quando nós estamos num período, a gente pode chamar de período democrático, entre aspas, mas ela não é para todos ainda. Por isso que muitas discussões se dão em nível de a busca pela universalização da universidade, da educação básica, da educação básica em todas as suas etapas. Olha como a coisa é importante, né? Houve expansão, mas aí o dualismo permanece. Dualismo porque era a mesma escola prevista na Constituição, mas eram duas escolas quando se pensa de população economicamente abastada e a população economicamente defasada. A contenção do público, sucesso do setor privado, né? Quando a gente fala contenção do público, né, é justamente o espaço de abertura ao setor privado educacional para que houvesse maior crescimento. Do fim da ditadura militar, a gente vai ver que vai ter uma abertura enorme da iniciativa privada nacional e internacional no setor educacional. E isso vai fazer com que os discursos dentro dos espaços políticos, eles ganhem corpo, uma dimensão corporal enorme. Né? E nós, como educadores, a gente tem que perceber isso justamente para a gente poder fazer valer a escola pública de qualidade, a universidade pública, como ela deve ser, de uma maneira bem orientada. Nova administração, fim da ditadura, descentralização, gestão democrática, participação da comunidade escolar, eleição de diretores passam a ser assuntos que, depois da ditadura, década de 80 e 90, ganham espaço. Não é? Nós queremos que a gestão democrática ela seja um vetor importante do que entendemos como participação de todos, direito de todos, de ter vez, voz e voto. Não é? Então, todas essas dimensões acabam sendo advindas de espaços de tensão, em que muitas vozes acabam se reunindo para fazer denúncia de descaso com a educação brasileira, com os benefícios sociais que deveriam alcançar um número cada vez maior de pessoas, dentre outros. E a gente vai ter a retomada do debate a partir da Constituição de 1988, que determinava a elaboração de uma nova LDB. Veja que em 1988, né, a gente já está no início do período de redemocratização do Estado brasileiro. E somente 8 anos depois, desde 1988, é que a LDB surgiria e receberia um nome. Tá? O nome seria, né, que nascera em 20 de dezembro de 1996, o nome de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996. É importante saber um detalhezinho, de repente simples, mas é legal, né? O N aqui de LDB
EN, né, ele acaba entrando nas legislações de documentos oficiais a partir desse momento. Tá? Antes, a gente tratava mais o documento como lei de diretrizes e bases. Tá bom? Então, esse número, gente, eu gostaria muito que vocês memorizassem, tá? Porque eu penso ser importante, inclusive as outras legislações que nós acabamos de falar, vale a pena a gente saber. Primeira legislação, a 4.024 de 1961. A lei da reforma da 4.024, a 5.692 de 71, que oficializava o ensino profissionalizante. Não é? A Lei 7.044, que desoficializava o ensino profissionalizante. E agora, a partir da Constituição de 88, a segunda LDB, a Lei 9394 de 1996, assinada no governo de Fernando Henrique Cardoso. É interessante também a gente dizer para vocês o seguinte, né, que muitas diretrizes e organização do currículo são propostas encaminhadas para que o espaço governamental tivesse o seu projeto de educação. Né? Então, para orientar a nova LDP, para orientar a forma da condução da educação, no início da década de 90, se criaram os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, centrado em 3 eixos principais, não é? Que eram a questão de competências, habilidades e atitudes. São objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais. Né? E esses PCNs eram tidos como sinalizadores para a educação que se deveria desenvolver na sociedade brasileira, considerando as principais prontidões de aprendizagem. Né? E se colocava de uma maneira bem específica em fascículos, né, o que deveria se trabalhar em língua portuguesa e matemática, para cada educação sexual, né, e aí vai. Para cada um das temáticas, era elaborado um fascículo com os princípios que deveriam ser desenvolvidos pelos professores. O que não era tido como obrigatório, entrou justamente e chegava às escolas como obrigatório aos professores, não é? Ok. Outra coisa, outro fator importante também do governo FHC é que as diretrizes curriculares nacionais para cada nível e etapa de ensino começam a ser elaboradas. Essa foi uma contribuição interessante, eu acho que eu diria para vocês muito importante, porque nas diretrizes constava quais eram os princípios que deveriam reger a educação em sala de aula, desenvolvida pelos estados, pelos municípios. A partir da Constituição de 1988 também, a municipalização ela começa a se corporificar, quer dizer, ela começa a acontecer especificamente. A municipalização, os municípios ganham autonomia política e administrativa, o que até então não possuíam, podendo construir seus próprios sistemas de ensino como uma orientação possível, não obrigatória, porque muitos municípios que não se achavam aptos para terem os seus próprios sistemas poderiam desenvolver o mesmo sistema que o sistema estadual, por exemplo, né? Deveria se pautar pelo sistema mais próximo. A busca pelo ensino privado por meio das greves e reforço das teses privatistas, né? Menor apoio popular à escola pública, isso também entra na pauta do debate, né, a partir da década de 80 com o período da redemocratização. É claro que, em meio das greves, a busca pelo ensino privado para quem tinha recursos, né, e quem tinha, de repente, poucos recursos, inclusive, acabavam migrando para outros espaços e, às vezes, sem poder muito. Modernização da qualidade, né, o discurso neoconservador para a formação de trabalho de acordo com a globalização. Daí a defesa nos PCNs, das diretrizes, das competências, habilidades e atitudes, quando se pensam
na formação do cidadão a ser formado, dos novos profissionais, né? O discurso, qualidade de modernização, como limites à universalização e critério da competência. É importante modernizar, por isso que a escola tem que ser refletida de outra maneira, de outra forma, para a gente poder ter um desfecho diferente para uma educação que historicamente foi orientada mais pela via centralizadora do que descentralizadora. Muitas coisas vão mudar a partir daí, mas isso vai ser objeto de discussão em outras aulas que nós vamos certamente socializar com vocês, ok? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.